Bom dia a todos, saúde, paz e graça. Sejam bem-vindos ao canal Profetas do Último Século. Hoje estamos aqui para gravar o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Recapitulando, já vimos o capítulo 12, onde aparece ali figuras emblemáticas como um dragão vermelho de 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas, e vimos que o próprio texto explica que esse dragão é Satanás, a antiga serpente e o diabo. Vimos ali uma mulher grávida que tinha o brilho do sol, tinha uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça e os seus pés estavam sobre a lua, e essa mulher estava grávida. Vimos que a mulher representa a igreja, o povo de Deus. Vimos que a coroa de 12 estrelas representa o povo, as 12 tribos de Israel. Vimos que a lua representa as festas e o calendário, a cultura judaica. Amém, representa o tempo, a lua, então. E que a mulher estar grávida representa dores de parto, ou seja, a perseguição e as dores da igreja. Amém? E hoje estamos aqui para estudar o capítulo 13, onde também aparece duas figuras um tanto curiosas. Uma besta que subiu do mar e outra besta que subiu da terra. Quem seriam essas bestas? Amém? É o que vamos ver então a partir de agora. Apocalipse. Vamos fazer a leitura do capítulo 13, verso 1 a 3. Amém? Diz assim: Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os pés de urso, e a sua boca como boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Amém? Então vimos que essa besta que subiu do mar, ela tem as mesmas características do dragão. Ou seja, 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas. Vimos também que essas cabeças representam reinos, governos. Amém? 7 cabeças, então, representam ali impérios que passaram na história de Israel. Reinos. Os 10 chifres representam, o chifre representa poder, e os 10 diademas, governos. As 10 coroas representam governos. E impérios, seriam eles então os impérios, o Egito e a Síria, a Babilônia e a Média e a Pérsia, a Grécia e Roma. Então, vimos que essa besta que subiu do mar, ela traz as mesmas características do dragão, porque ela recebeu o poder e o trono do dragão. Então, essa besta que subiu do mar, ela está a serviço do dragão, ou seja, está a serviço de Satanás. E por ela ter subido do mar na Bíblia representa povos e nações. Então essa besta, ela vem de povos e nações. Ela foi então assim levantada por povos e nações. Amém? Então, a besta que subiu do mar representa povos e nações, semelhante ao dragão, que tem 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas, que são coroas. Amém? Que está conectado lá
No livro de Daniel, capítulo 2, de 1 a 36, onde o rei Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua, e essa estátua representa esses mesmos reinos e impérios que passaram na história de Israel. E essa besta, por ter semelhante ao leopardo, pés de urso, boca de leão, ela está conectada direto com o livro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, 21 a 25, é a mesma visão, amém? É impressionante a riqueza de detalhes que traz a profecia de Daniel e como se assemelha com o livro do Apocalipse. Ambos estão conectados. Um não pode ser estudado sem o outro. O Apocalipse não pode ser estudado sem o livro de Daniel, e Daniel não pode ser estudado sem o livro do Apocalipse. Amém? Então, essa besta que subiu do mar, ela foi nomeada então por povos e nações, e ela recebeu esse poder do dragão, que é Satanás. E agora então ela exerce essa autoridade que recebeu do dragão e que recebeu desses povos e nações. Amém? A besta então que vem das águas hoje representa uma organização ou instituição como a ONU. Amém? Quando então deciframos que o mar na Bíblia representa povos e nações, e que essa besta ela é levantada por povos e nações, então chegamos à conclusão que é uma organização ou uma instituição como a ONU, Organização das Nações Unidas, ou a União Europeia, amém? Que também é um bloco de nações, amém? O dragão, então, é Satanás. A besta que subiu do mar é um líder político. E eu concordo com alguns teólogos que pode ser um secretário levantado pela ONU, ou por algumas dessas nações hoje, como a ONU, como o G7, o G20, a União Europeia, BRICS e Mercosul. Mas hoje sabemos que quem tem poder bélico e exército aos seus serviços é a ONU. Então, eu concordo com alguns teólogos que esse líder pode ser alguém representado pela ONU, amém? E essa figura, essa besta que subiu do mar, ela também representa o anticristo, amém? Ele vem a ser, então, um líder político e alguém que vai representar, então, a ONU, amém? E que será, então, o anticristo, amém? A besta, então, essa seria, então, a descrição da besta que subiu do mar. Do capítulo 3 em diante, vamos fazer a leitura, então, do versículo 3 em diante do capítulo 13, diz assim: E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Amém? Então, diz então, versículo 3, que essa besta, ou esse líder político, ele pode receber um atentado de morte, e que essa chaga, essa ferida, então, de morte, ela vai ser curada. E diz então que toda a terra se maravilhou após a besta. Amém? Versículo 3.
Verso 4 diz assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, tudo indica que esse líder político vai sofrer um atentado e ele vai ser curado como um milagre. E então diz que o mundo, toda a terra, então, vai adorar esse líder, essa besta. Amém? Verso 5 diz assim: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Amém? Então esse líder político ele vai ter poder de comunicação. E esse poder vem... Os irmãos me desculpem que eu estou com um leve arranho na garganta. Então esse líder político ele vai ter poder dado então por essa organização, poder de comunicação. E esse poder vem através da mídia, amém? Através da mídia, através da internet, as grandes plataformas hoje de comunicação, amém? E uma boca de blasfêmia, isso quer dizer que ele vai proferir grandes insultos contra Deus, contra o povo de Deus, contra os mandamentos de Deus. Esse líder político ele vai ser contra a igreja, vai ser contra os cristãos, amém? Foi-lhe dado uma boca para proferir insultos contra Deus por 42 meses. 42 meses ou 1260 dias é a mesma coisa. Isso tem a ver com a última semana de Daniel, das 70 semanas de Daniel. E tem a ver também com os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Amém? Isso está ligado direto com a última das 70 semanas de Daniel, amém? Do livro de Daniel. Então esse líder político, através desse poder de comunicação, ele vai proferir grandes insultos contra Deus e contra o povo de Deus. Versos 5 e 6. 6 diz assim: e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então, esse líder político ele vai blasfemar contra Deus e também tem a ver com a construção do terceiro templo lá em Israel. Diz que ele vai invadir o templo então e vai se assentar como Deus e vai querer ser adorado como Deus. Amém? Mas diz então que o seu poder vai durar por apenas 3 anos e meio ou 42 meses, amém? Como diz a Escritura. Amém? No próprio texto, 42 meses ou 3 anos e meio, que tem a ver então com os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. E verso 8 diz assim: e adoraram
todos os habitantes da terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Então, verso 7 e verso 8 diz que ele vai fazer guerra nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação contra a igreja, contra o povo de Deus, contra a terra de Israel. E vai ser lhe dado poder sobre toda a nação, língua, e tribo, língua e nação. Amém? E toda a terra vai adorar esse líder. Amém? Verso 9 diz assim: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Como é dificultoso quando a gente está gripado, a garganta fica embargada, a comunicação fica deficiente, amém? Então diz que nesses 3 anos e meio da grande tribulação, então diz que esse líder vai fazer guerra contra o povo de Deus, contra Israel. E aí, o versículo 9 e 10 sugere então que a igreja, que Israel, tenha paciência. Ele diz aqui então no versículo 10, aqui está a paciência e a fé dos santos, ou seja, paciência para suportar a perseguição e a grande tribulação que virá. Então, ao mundo, na última semana de Daniel, então, nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, amém? O versículo 11 agora, então, a besta que sobe da terra. Vamos fazer a leitura. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, mas falava como dragão. Amém? Essa besta que sobe da terra, veja bem, besta que sobe do mar, povos e nações. Agora, a besta que sobe da terra se refere a um lugar específico. Amém? Ele vem a ser, então, um líder religioso. Amém? Ele vem a ser, então, o falso profeta. Por que o falso profeta? Porque ele fala como cordeiro, mas ele é um dragão. Ele representa um cordeiro, ele aparece como um cordeiro, representando a paz, representando a união das religiões, da igreja, representando a paz. Mas diz que ele fala como dragão, ou seja, é um líder religioso que vem a ser o falso profeta. Por que o falso profeta? Porque como Deus tem 3, o Pai, Filho e Espírito, representa a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
Assim, Satanás ele imita Deus, trazendo então o líder político, que está a serviço de Satanás, ou seja, a trindade satânica, né? Representa então o líder político Satanás, o falso profeta, e o falso profeta então Satanás, a besta e o falso profeta representam então a trindade satânica, amém? O dragão, a besta e o falso profeta. O dragão, Satanás, a besta que subiu do mar, o anticristo, e a besta que subiu da terra, o falso profeta, representa a trindade satânica, então, amém? E verso 12, então, diz assim: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Verso 13: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Verso 14: e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe fora permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Amém? Então, versos 13 e 14 fala de sinais e imagens tecnológicas dos nossos dias, onde vai se criar uma imagem para adorar como se fosse Deus. Pode ser a IA dos nossos dias, ou seja, a inteligência artificial. Veja bem, essas profecias, esse texto do capítulo 3 do livro de Apocalipse, verso 13 e 14, nos dias de João, quando recebeu a revelação do livro do Apocalipse, e Apocalipse trata-se da revelação dos últimos dias, nos dias de João, não fazia muito sentido essa revelação do capítulo 13 e do verso 14, e enganos que habitam na terra com sinais que foi-lhe permitido fazer, em presença da besta, dizendo aos habitantes da terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Nos dias de João não fazia muito sentido essa profecia, mas nós sabemos que nos dias de hoje ela é possível. Por quê? Porque há tecnologias para isso, hoje em dia. E a grande tecnologia do século, hoje em dia, é a inteligência artificial. Já vemos imagem aí, já vemos vídeos, imagens projetadas no céu de criaturas, de anjos celestiais, de cidades aparecendo nas nuvens, tudo projetado por inteligência artificial. Então, ele engana os que habitam na terra. Verso 14 diz assim: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem na presença da besta. Amém? Então, essa tecnologia hoje existe. Amém? O verso 13 e 14, então, fala disso. A inteligência artificial hoje é possível criar a imagem dessa besta. Hoje é possível criar uma imagem que ela se move, que ela caminha, que ela fala, através do quê? Da inteligência artificial. Então essa tecnologia, essa profecia que João viu há 2000 anos atrás, lá na ilha de Pátima, ela se cumpre hoje, nos nossos dias. Hoje existe tecnologia para isso. Amém? E o verso 15, então: foi-lhe concedido
que desse espírito à imagem. Veja só, hoje em dia a inteligência artificial pode fazer isso. Pode movimentar uma imagem. Pode fazer com que a imagem fale. Amém? Foi concedido, verso 15, então, que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Veja só, essa inteligência artificial, nos últimos dias ela vai criar uma imagem e a besta vai fazer com que adorem essa imagem como se fosse um deus. E quem não adorar essa imagem diz que vai ser morto. E verso 16 faz com que todos, e verso 15 diz assim: foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem. Então, prepare-se, porque o reino global, amém, e a serviço de Satanás está preparando essa imagem, que será a inteligência artificial, amém? Verso 16 diz assim: faz com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa. Verso 17: para que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal do nome dessa besta, ou o número do seu nome. Amém? Então essa besta ela vai trazer um sinal e um número. E o verso, então, 16 e 17 fala dos chips, que já existe hoje. E são tecnologias dos nossos dias, já existe hoje. O chip implantado na mão e o chip da Neuralink, produzido pelo Elon Musk, amém? Que será um chip implantado no cérebro, com proposta de recuperar movimentos de pessoas paralíticas, amém? Pessoas com deficiência motora. Mas, na verdade, o intento por trás disso é implantar um sinal através de um chip na mão ou um chip no cérebro, amém? E controlar, então, a população mundial. Amém? E diz que quem não tiver esse chip, esse número, esse código, na mão, na testa, não vai poder comprar nem vender. Amém? Ou seja, controle da população. O governo, então, quer o controle do mundo e da população. Através, então, desse líder político e dessa besta. Amém? Verso 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Aleluia. Então esse chip, ele vai ser um código, então, que ele vai trazer o número do anticristo, que é a besta que subiu do mar, e que é o número de Satanás, e que tem a ver com o número do homem, porque o número 6 é o número do homem, porque o homem, lá em Gênesis, foi criado no sexto dia, então o número 6 é o número de homem. Então, verso 18, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Então, aquele que tem sabedoria, ou seja, que tem
o Espírito de Deus, que tem a sabedoria do Espírito de Deus, ele não vai ser enganado. Quando esse tempo vier, quando essa besta surgir, quando esse anticristo aparecer, aquele que tem a sabedoria, o Espírito de Deus, ele vai discernir. E ele não vai ser enganado. E aqui, então, há sabedoria. Diz, calcule o número, porque é número de homem. Então, o povo de Deus, aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que já foram marcados primeiro por Deus, eles não vão temer essa marca da besta, porque eles vão estar apercebidos e atentos. Eles vão identificar quem é o anticristo nos últimos dias, eles vão identificar quem é a besta do Apocalipse, que estará então a serviço do dragão, que é Satanás, a antiga serpente. Amém? Então, terminamos aqui o estudo do capítulo 13 do livro do Apocalipse. Lembrando então que o livro do Apocalipse ele traz intervalos. E o primeiro intervalo está lá entre as 7 igrejas. Depois, o segundo intervalo está entre os 7 selos. O terceiro intervalo entre as 7 trombetas. E o quarto intervalo entre as 7 taças. Amém? E para que servem esses intervalos? Os intervalos, então, são para dar sequência aos fatos, já que o livro do Apocalipse não segue uma sequência cronológica. O livro do Apocalipse não é um livro cronológico. Amém? Então, esses intervalos servem para organizar e estabelecer a sequência dos fatos que irão ocorrer como peças de um grande quebra-cabeça. Amém? Onde você ali vai montando as peças e vai decifrando, então, e montando o quebra-cabeça. E o livro do Apocalipse é um livro totalmente emblemático. Amém? E lembrando também, então, que o livro do Apocalipse, ele traz, então, algumas regras para ser decifrado, que ao aplicar essas regras, então, podemos entender o livro do Apocalipse, e sem aplicar essas regras, então não conseguimos entender o livro do Apocalipse, que seriam linguagem simbólica, ou seria linguagem literal, linguagem simbólica e figura de linguagem. Amém? Lembrando também que o livro do Apocalipse, alguns textos, ele nos revela passado, presente e futuro ao mesmo tempo, como vimos no capítulo 12, onde ali o texto descreve profecias que já se cumpriram no passado, estão se cumprindo no presente e irão se cumprir no futuro. E o capítulo 13 também fala de eventos que aconteceram no passado, como no livro de Daniel, capítulo 7. Eventos que estão acontecendo agora no presente e eventos que acontecerão no futuro. Amém? Então, aplicando essas regras, sabendo estabelecer essas regras, podemos então entender o livro do Apocalipse. Amém? Um abraço a todos. Saúde, graça e paz. E até um próximo vídeo, se Deus assim o quiser e assim o permitir. Amém? Fiquem com Deus. Amém.